Salmo 120, meus irmãos. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que te será dado, ou o que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Abençoa-nos, Senhor, nessa breve reflexão da Tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, uma das piores coisas na vida de uma pessoa é ser acusada de algo que ela não fez, ou de ser atribuído a ela algo que ela nem mesmo tenha participado. Uma das piores coisas que existe nesse mundo, os relacionamentos humanos, é quando gratuitamente uma pessoa é odiada. É quando gratuitamente uma língua se levanta contra a vida de uma pessoa. E há uma pergunta aqui nesse salmo que eu achei interessante. O salmista pergunta: que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? O que a pessoa ganha quando ela fala mal de alguém? O que a pessoa ganha quando ela se levanta contra outra vida? E ele mesmo vai responder: o que será acrescentado sobre essa vida que se levanta contra outra com uma língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ou seja, só tragédia, só destruição. A pessoa contra a qual aquela língua fala não sofre absolutamente nada, porque a pessoa ela é inocente na causa. Mas quem sofre é justamente quem fala. A gente vê um cenário aqui do salmista em que nos parece que ele está vivendo no meio de pessoas que não querem paz. Ele está vivendo, morando, né? Ele é peregrino em Meseque e habita nas tendas de Quedar. Então ali nesse lugar chamado Quedar, existem pessoas que, por mais que o salmista queira ter paz, ele não consegue. E a Bíblia nos diz o que, né? Se possível, tem de paz com todos, né? Mas o salmista não consegue. O que ele faz? Ele vai para a guerra? Ele vai para o confronto? Não. Ele ora ao Senhor. Ele diz: Senhor, na minha angústia eu clamo a Ti, e o Senhor me ouve. Então, já que o Senhor me ouve, livra-me dos lábios mentirosos, livra-me da língua enganadora. E o que seria lábios mentirosos ou língua enganadora? Abre sua Bíblia aí em Tiago capítulo 3. Tiago nos traz um retrato, uma imagem fiel do que seria uma língua enganadora, o que seria aquilo que conhecemos como o poder da língua, né? O que uma língua faz, o que nós devemos fazer para não cairmos nas armadilhas da língua. Pois quantas vezes somos tentados a falar mal de alguém, né? Quantas vezes somos tentados a levantar uma palavra contra alguém. Tiago diz assim no capítulo 3 da sua epístola: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha
põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então Tiago está dizendo aqui, se você é um homem, uma mulher de Deus, como você pode, em determinado momento, louvar ao Senhor e em outro determinado momento falar mal do seu irmão? Como você pode levantar as mãos e adorar a Deus no culto e logo depois você falar mal de um irmão para alguém? Então Tiago, ele está aqui nos mostrando o poder destrutivo da língua. Ele chega a dizer, né, que tem veneno mortífero, ou seja, é um mal incontido. E nós, como pessoas de Deus, devemos sempre observar o que andamos falando, né? O que pensamos a respeito de alguém, antes que isso se torne uma palavra, antes que isso venha a se reverberar e venha a ofender um irmão, venha a magoar o coração de uma irmã. Assim, minhas irmãs, o que o salmista nos ensina é que em qualquer tempo, seja em tempo de guerra, seja em tempo de paz, nós somos pela paz, ainda que venhamos a conviver com pessoas que queiram, ou como ele diz aqui no final, teimam em viver em guerra, teimam em querer discutir o tempo todo, teimam em querer em todo momento ter a razão. Nós devemos depender, não da nossa língua, não do nosso falar, não do nosso pensar, mas devemos depender completamente do nosso Senhor, porque o nosso Senhor é que nos ajuda a guardar a língua, o nosso Senhor é que nos conduz à paz, o nosso Senhor é que nos conduz a ter ouvidos tampados, né, para as ofensas alheias. É o Senhor que nos ajuda. Paulo, por algumas vezes, vai falar sobre facção, sobre divisão no meio de algumas igrejas, e de fato, pela experiência que temos em observar ministérios que acabam, igrejas que fecham, normalmente ou é por conta do pecado, ou é por conta do pecado da divisão, do pecado da facção, onde há ali um racha, há uma divisão, e algo que aconteceu até mesmo na nossa igreja há muitos anos atrás, né? Quando uma pessoa foi embora e levou grande parte da igreja com ele. O que foi aquilo? Aquilo foi uma divisão, foi uma facção. Houve ali o fomentar de toda uma fofoca interna, né? Houve ali a colocação de palha numa fogueira, e a coisa foi crescendo. Quando viu, houve um racha na igreja. Uma igreja que era uma igreja saudável, uma igreja bem administrada espiritualmente, uma igreja que tinha uma boa comunhão, e do nada, minhas irmãs, por causa de fofoca, do nada, por causa de disse-me-disse, simplesmente a igreja quase fecha, quase é destruída pela boca de homens. Então o salmista, ele aqui nos ensina como nós devemos agir contra as más línguas, como nós devemos agir contra o falatório, contra aqueles que querem dividir, contra aqueles que querem fracionar, contra aqueles que estão ali única e exclusivamente trabalhando para Satanás. Não estão trabalhando para o corpo, não estão trabalhando para a comunhão, estão trabalhando para o diabo, porque quem quer dividir
Quem quer trazer facção a um corpo, não está trabalhando para Deus. Assim, esse é o entendimento do salmista, deve ser também o nosso entendimento. Se nós nos voltarmos para Cristo, vamos reparar, minhas irmãs, quantas vezes o Senhor Jesus respondeu com mansidão, com paz, mesmo aqueles homens não crendo no que ele estava falando, ainda assim ele sempre preferiu responder de forma mansa, de forma segura, conhecendo as Escrituras, permanecendo em paz. Jesus nunca levantou uma só palavra, uma palavra que fosse de guerra contra alguém. Jesus em nenhum momento incitou o povo contra alguém. Jesus tinha multidões que o seguiam e poderia muito bem levantar ali, diante de toda aquela multidão, levantar uma palavra contra os escribas, contra os fariseus, contra os sacerdotes, não é? Mas ele nunca fez isso. Jesus sempre agiu com paz. Aliás, ele mesmo disse: a minha paz vos dou. Não essa paz que está no mundo, essa paz que conhecemos hoje de pombinhas soltas, essa paz de ONGs. Não é essa paz que Jesus nos dá. Ele nos dá a paz que excede o entendimento humano. Ele nos dá a paz que o homem não entende, porque quando estamos participando de guerra, quando estamos atribulados, quando estamos amargurados, nós vivemos em paz, porque é essa paz de Cristo que habita em nosso coração. Imagine, minhas irmãs, se a igreja de Cristo lá no Rio Grande do Sul não fosse uma igreja que vivesse na paz de Cristo, Estariam atribulados como toda a população do Rio Grande do Sul está atribulada, porque perderam suas casas, porque perderam entes queridos, porque perderam tantos e tantos bens, mas a igreja está lá, firme, combatente, ainda que não esteja se preocupando como está o templo, o que foi perdido no templo, mas estão se preocupando única e exclusivamente a salvar pessoas, a ajudar pessoas, e depois, quando tudo tiver resolvido, vamos lá na igreja ver como é que a igreja está, Porque esse é o papel do cristão, é sempre se colocar dentro de uma iniciativa de paz, de alegria, de bem-estar, de socialização, de comunhão, de fé, de esperança. Esse é o nosso papel como homens e mulheres de Deus. Então, para terminar e concluir, como diz aqui o salmista: sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Você já passou por algum momento assim? Você está falando em paz, você está falando mansamente, você está falando tranquilamente, você está ali ajudando, tentando ajudar aquela pessoa, mas aquela pessoa está fazendo o quê? Ela está querendo discussão, Ela está querendo conflito, ela não quer ouvir uma palavra de paz, ela não quer ouvir uma palavra da parte de Deus, ela quer guerra, ela quer conflito. Então que nós, minhas irmãs, entendamos que a nossa função é viver em paz com todas as pessoas, mesmo em tempos de guerra. Amém? Pai Santo, Pai querido, nos ajuda porque, como diz o apóstolo Tiago em sua epístola, de fato, a língua é irrefreável, temos dificuldade de reter o nosso falar. Muitas vezes, Senhor, nós nos revoltamos ou, Senhor, ficamos desgostosos com algumas coisas e sentimos a necessidade de pôr para fora, sentimos a necessidade de falar, sentimos essa necessidade e acabamos, Senhor, sem querer, magoando pessoas, sem querer, levantando um conflito desnecessário. Ajuda-nos, ó Deus, a retermos, Pai, através do Teu Santo Espírito, o poder da língua, porque realmente ela é poderosa. Nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que nos momentos de crise nós, Senhor, venhamos a reverberar aquilo para o qual fomos chamados, um povo que vive pela paz e em paz. É o que nós te pedimos e assim oramos em nome de Jesus. Amém.